Bom, boa tarde. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre a função afim, tá certo? E sobre o que eu passei naquela atividade sobre função afim. Olha, veja bem, lá na atividade, a atividade de recuperação, pede para vocês dizer, né, o que é um coeficiente angular e um coeficiente linear de uma função afim. Então, olha, a função afim, ela é nesse modelo. F de x é igual a x mais b. Então, como é que a gente identifica? O coeficiente angular é o termo que fica ao lado do x, ou seja, é o a. E o coeficiente linear é o b, ou seja, o termo independente. Vejamos esse exemplo aqui, ó. 3x mais 5. Então, o coeficiente angular dessa minha função afim é 3 e o coeficiente linear é 5, tá certo? Então, na questão lá onde pede para identificar o coeficiente angular e o linear, vocês vão olhar para a função afim e vão dizer, né, os termos o A e o B, tá certo? Vamos lá, lá na atividade, também está pedindo para vocês é, determinar, né? Determinar a função afim, né? Com os valores. Então, por exemplo, ele dá uma função lá e diz assim: calcule f de 1, f de 2, f de 3. Então, como é que faz esse tipo de questão? Como ele está pedindo aqui, ó, que nesse caso aqui ele pediu para dizer, né, que valor é f de 1. Então, f de 1 nada mais é que substituir, né, o 1, onde tem x, vocês vão substituir pelo valor que está dentro do parênteses. Então, aqui, ó, a minha função era quem? 5x mais 1. Então, quando eu vou encontrar o valorzinho inicial dessa função afim, eu substituo. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, ficou 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 é quem? 5. 5 mais 1 é 6. Então, logo, né, o meu f de 1 é igual a 6, certo? Então, esse é o valor inicial. Outro exemplo aqui. Lá na atividade, também pede para vocês encontrar a função afim. O que é encontrar a função afim? Encontrar a função afim é quando ele dá os valores, ó. Ele diz que f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1. Então, ele está pedindo para a gente chegar na função. E que função é essa? Aquele estilo, né? F de x é igual a x mais b. Então, como é que a gente faz para encontrar? Vamos encontrar primeiro a taxa de variação, que seria quem? O valorzinho de A, né? O coeficiente angular, o valor de A. Então, como é que faz para encontrar A? A gente usa essa formulazinha aqui, ó. Tá certo? Então, no caderno, vocês já vão anotando aí, ó. A formulazinha de A é igual f de x2 menos f de x1 sobre quem? x2 menos x1. Que esses valores aqui, ó, são esses daqui, ó, que foram dados na questão. Então, aí a gente só é substituir, ó, f de 2, né, menos f de 1, e embaixo a gente coloca quem? Os valores que estão dentro do parênteses, ó. Quem é que está dentro do parênteses? 2 menos 1. E em cima, ó, são os valores de quem? De fora. Quem são os valores que estão fora? Menos 2, menos 1, certo? Então, em cima ficam os valores de fora e embaixo ficam os valores de dentro. Resolvendo, ó, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Então, a gente acabou de achar o valorzinho de quem? De A, tá certo? Então, olha, o que é que a gente tem aqui? Que AX mais B vai ser igual a menos 3x mais B, certo? Aí, agora, ó, como é que a gente faz? Ó? Para obter, escolhemos um dos valores, por exemplo, né? Então, a gente escolhe f de 1 igual a 1. A gente vai escolher um daqueles para quê? Para encontrar o valor de B. E aí, a gente não já tem que menos 3x mais B? Então, onde tem f de x, a gente vai substituir por quem? Por f de 1. E onde tem o x, a gente vai substituir pelo valorzinho que está dentro do parênteses, ó, que é quem?
1. Então, olha, e onde tem o f de 1, a gente vai substituir por quem? Pelo valor que está fora, que nesse caso aqui coincide em ser 1, certo? Mas aqui poderia ser um 2, aí vocês teriam que colocar o 2 aqui, tá certo? Então, ó, f de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais b. Então, quem é f de 1? 1. Aí, 1 é igual a menos 3 mais b. Aí, aqui é só mudar de lado, né? O 3 estava negativo, vem para o primeiro membro positivo. 1 mais 3 é igual a b, b vai ser igual a 4. E aí a gente chega na função que a gente queria, menos 3x mais 4, ok? Bom, outra questão que caiu lá, tanto na de revisão como na de recuperação, foi falando um pouco sobre a função quadrática, tá? A função quadrática foi o último conteúdo que eu dei nas aulas remotas. Então, olha só, uma função quadrática, ela é desse tipo aqui. Enquanto que a função afim só tem o bx e o c, né? A função quadrática, ela é elevado ao quadrado, tá certo? O próprio nome já diz. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 2x mais 1, né? Então, aqui, ó, quando ele pede para identificar os termos, ele está pedindo para encontrar o A, o B e o C. Então, quem seria o A aqui, ó? 3, que é o valorzinho que está perto do x ao quadrado. Quem é o b? Que está perto do x, que no caso é menos 2. E quem é o c? Aquele termo que está dependente, que não tem nenhuma, né? Independente, que não tem nenhuma incógnita perto dele. Olha aqui mais alguns exemplos. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem que o A é menos 1, o B é 100 e o C. Nossa, professora, não tem o C. Nesse caso aqui, o C não apareceu. Então, a gente diz que o C é igual a 0, certo? E nesse caso aqui, ó, x ao quadrado mais 1. A é igual a 1, porque não tem nenhum número próximo ao x ao quadrado. Então, a gente diz que aqui do lado tem 1. A igual a 1, B não apareceu, né? Ó, não tem o valorzinho do X. Então, B é 0 e o C é igual a 1, tá certo? E nesse caso aqui, ó, apareceu apenas o valorzinho de A. A é igual a 20, o B é igual a 0 e o C é igual a 0. E aqui a gente tem uma função que também aparece lá nas questões de vocês, né? Uma função quadrática pedindo para calcular o valor inicial, né? Aí, às vezes, ele dá lá, pede para calcular o f de 1 dessa função. Como é que a gente ia calcular? Do mesmo jeito que eu falei lá na função afim. Onde tem o x, eu vou substituir pelo valor que está dentro do parênteses. Nesse caso aqui, é f de 1. Então, ia ficar, ó, 3 vezes 1 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 1, mais quem? Mais 1, certo? Aí, ó, resolve. 1 ao quadrado é quanto? 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1, 2. 2 mais 1. E aí, a gente só é resolver aqui a subtração. 3 menos 2, 1. 1 mais 1, 2, né? Então, o resultado seria igual a 2, certo? Então, essa é uma pequena revisão, tanto do assunto que está lá na atividade de recuperação, como também na de revisão. Certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês aí.